eu acho que vai tratar diretamente sobre essa questão, na verdade, da essencialidade sob o aspecto jurídico, onde a gente vai esclarecer algumas medidas que vocês hoje devem estar se questionando se seriam recomendadas e como fazê-las, né? Se caso, depois, infelizmente, da decisão de ontem, a mineração aonde vocês atuam ou aonde vocês trabalham, na verdade, for atacada por uma medida de um prefeito ou de um governador. Doutor Frederico, por favor, se apresente, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Como o Luiz falou, Frederico Bedran. Primeiro eu queria agradecer a FFA o convite e para mim é sempre uma honra estar discutindo mineração. Bom, eu sou servidor público desde 2006 e no Ministério das Energias estou desde 2008. Antes eu trabalhei no antigo DNPM, agora Agência Nacional de Mineração. Então, nos últimos quase 15 anos, eu acompanhei todas as tentativas e as mudanças de marco legal, todo o avanço que o setor teve em termos de tentativa de melhoria da sua imagem. Infelizmente, também acompanhei os dois desastres. Enfim, tem uma história bastante próxima e positiva com o setor. E falar da essencialidade, Luiz e prezado, eu acho que é totalmente pertinente a gente falar da essencialidade do setor mineral neste momento. Por vezes, a gente sempre se coloca, olha, nós temos que mostrar sim a importância do setor mineral, só que a importância do setor mineral está intrinsecamente ligada à sua essencialidade. No momento em que a gente reconhece que a qualidade de vida hoje da sociedade está intimamente ligada aos bens materiais, boa parte deles advém dos insumos minerais. Em termos legais, eu acho que isso já está bem registrado, que em termos de interesse nacional, de utilidade pública e o próprio interesse social, a mineração está bem posta, seja na Constituição, em leis ou em decretos. Então, essas diretrizes constitucionais, elas reiteram essa qualidade da atividade minerária como essencial à sociedade. Se nós olharmos hoje, principalmente nesse momento de uma pandemia, todos os diversos insumos que nós temos, nós precisamos, diversos bens, equipamentos que precisam de insumos da mineração, vamos lá, a gente pode destacar hoje, como hoje foi bem falado também no webinar que a Brasil Mineral promoveu, desde da agricultura, né, todos os alimentos necessitam de fertilizantes, necessitam de uma calagem, necessitam de corretivo de solo. Então, não temos como nós dissociarmos as cadeias que são nitidamente essenciais, ou seja, pelo menos facilmente percebidas pela sociedade como essenciais, como é no caso da indústria alimentícia, nós não temos como dissociar da mineração. Se nesse momento uma cadeia, que é a cadeia da indústria hospitalar e farmacêutica, é essencial, ela se faz graças aos insumos, também aos insumos minerais que a mineração provém. Então, nós temos, sim, que dar esse olhar para a sociedade, da essencialidade do setor, que seja na indústria hospitalar, que seja na indústria alimentícia, que esteja também na indústria da construção civil. No momento em que estamos necessitando de hospitais de campanha estão sendo construídos próximo a Brasília, em São Paulo, boa parte dos insumos que estão ali são da construção civil, seja cimento, seja areia, seja alumínio, vários. A sociedade, infelizmente, não reconhece que uma simples água mineral é um produto da mineração. E são fundamentos que talvez para nós, que somos do setor, são simples, mas isso tem que chegar na sociedade de uma forma mais didática, para que o cidadão comum reconheça que, de fato, ele está consumindo um produto, mas um produto que advém de um insumo mineral. Foi feito um exercício interessante nos últimos dias de um respirador. Se tem uma demanda atual no mundo, no Brasil, é a questão de respirador
para os UTIs. Quando a gente pensa no respirador, uma diversidade, uma enormidade de insumos minerais são requisitados. Ao mesmo tempo que um respirador ele não é construído no mesmo município que ele é demandado, por exemplo, se nós observarmos hoje São Paulo. São Paulo vai ser o município que vai demandar o maior número de respiradores. Todos os respiradores vão ser fabricados em São Paulo? Há uma parte sim. E de onde vêm os insumos? Os insumos não necessariamente vêm do município de São Paulo, não necessariamente vêm do estado de São Paulo ou da região sudeste, ou não necessariamente vêm do Brasil. Então, essa dimensão geográfica das cadeias produtivas, eu acho que é importante. No momento em que você enxerga que o seu produto ele pode vir de um insumo que seja de outra localidade, que seja de outra região, que seja de outro país. Por que isso é importante? Importante que, no momento em que você se coloca, que o momento atual de uma pandemia exige dos governantes um olhar coletivo, a sua visão não pode ser restrita à sua localidade. E aqui também seria interessante destacar todo o esforço, assim como o Luiz colocou, que as empresas vêm fazendo. Esse esforço no sentido de mostrar que a mineração, de fato, ela é importante e ela contribui para o bem-estar dessas comunidades. Hoje, diferentemente do como era antes, a mineração, ou em alguns casos ainda, ela está como enclaves. Hoje não mais. Hoje a mineração está muito próxima da comunidade local. E a comunidade local e as autoridades locais elas reconhecem essa importância da mineração, não somente por uma questão econômica, mas por uma questão de qualidade de vida. Assim. Então, essa essencialidade ela é importante ser mostrada em todas as suas vertentes, né? Desde o suprimento do insumo, desde as relações locais ali são colocadas. E quando a gente observa hoje a questão, o quadro jurídico que está sendo colocado nessa pandemia, e a gente vê a Lei 13.979, que trata da competência da União para estabelecer as regras sobre proteção e defesa de saúde, o decreto que regulamenta essa lei, ele traz os serviços públicos e as atividades essenciais para serem preservados nesse momento. E aí, foi até interessante que o Luiz colocou que a mineração não estava de forma, vou até tentar corrigir, que não estava de forma explícita no decreto 10.282, mas está assim de forma implícita. Quando? Quando a mineração ela é uma atividade acessória. Quando a mineração, nós gostamos de falar que ela é a mãe, ela é a avó das outras indústrias, né? Ou seja, ela é a provedora de insumos para as diversas outras cadeias, aquelas cadeias e indústrias que estão ditas explicitamente como essenciais, a mineração está ali prevista. E qual foi o esforço que aí o nosso ministro Bento Albuquerque, o secretário Alexandre Vidigal, até mesmo com muita conversa, muita articulação com o setor, que eu acho que estão todos bastante alinhados nesse momento, é reforçar isso nos termos da portaria 135 de 2020, que reforça essa essencialidade da mineração, reforça não só a essencialidade da mineração como um todo, mas reforça a essencialidade de todas as etapas da cadeia da mineração, desde a pesquisa, a lavra, a produção mineral, o beneficiamento, o escoamento e a comercialização de produtos minerais. Então, o que se quis buscar e reafirmar por meio da portaria 135 foi dizer que todas essas etapas que compõem a atividade de mineração são fundamentais e acessórias no sentido de explicitação do decreto 282 para as atividades essenciais. Então,
esse arcabouço jurídico está muito claro dessa questão da essencialidade. Está posto, né, e que dá a devida segurança jurídica para a atuação. Quando você olha lá o decreto 282, ele enumera uma série de atividades essenciais, só que não coloca um rol taxativo, ele é exemplificativo, reforçado ali no termo tais como. Então, se você observa ali, todos os incisos do parágrafo 1º do artigo 3º, tem lá, tais como diversas cadeias. Isso dá abertura, né, para entendimento de outras atividades. E se eventualmente haja necessidade de inclusão explícita nesse decreto, poderia ser por decreto ou poderia ser até mesmo por uma resolução, nos termos do decreto, que provê que o comitê de crise poderá editar uma resolução incluindo aí outras atividades ditas como essenciais, principalmente para esse momento, né, da pandemia. É importante também destacar que, como o Luiz bem citou, a discussão no âmbito do STF, em torno da DPF 672, em torno também da ADI, o ministro Marco Aurélio saiu a primeira decisão, fica um momento ainda um pouco obscuro de definição de como isso vai impactar na essencialidade na definição da essencialidade das diversas indústrias, em que pé já está consolidada a questão da competência concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa civil. Essa questão ainda de definição de cadeia essencial ou não, ainda a gente ficará de forma mais esclarecida após a publicação desse voto, dessa decisão. Mas, de qualquer forma, o que importa, neste momento, sim, nós resgatarmos todos esses fundamentos que colocam a mineração como essencial, que foi feita há pouco. A principal preocupação agora, neste momento, sim, questão de distanciamento, questão de isolamento social, questão de quarentena, suspensão de atividade de ensino, restrição de comércio, atividades culturais, que de fato tem uma aglomeração de pessoas muito maior. Então, quando a gente olha para a mineração, temos sim que elogiar bastante o trabalho que as empresas vêm fazendo. Hoje, no webinar, eles mostraram bastante isso. Não só a questão da atenção social, da responsabilidade social que as empresas estão tendo com as comunidades, mas com os próprios empregados, no sentido de quais são os dois momentos que todos nós sabemos que poderia ter um pouco maior de aglomeração, refeitórios e transporte. Todas as empresas estão respeitando devidamente, ou até mesmo extrapolando os requisitos da OMS. Já vimos nos últimos dias diversos exemplos disso. Então, todo esse esforço do setor reafirma não só a essencialidade, mas reafirma o respeito do setor em relação a esses ditames. E neste momento que a gente necessita aí de uma aproximação com os demais entes federados, eu acho que a mineração ela já se coloca um pouco mais à frente. Toda essa proatividade que está sendo mostrada hoje, com certeza facilitará ainda mais a discussão. Então, eu queria basicamente fechar a minha fala, dando a abertura para os colegas, dizer o seguinte, que medidas estão sendo tomadas em níveis estaduais e municipais, mas no sentido de um momento de precaução. Está bem claro na lei, está bem claro no decreto, se não me engano, que essas medidas de isolamento elas têm que ter um embasamento científico. Está aí um ponto, talvez, também de discussão
de alguma eventual medida jurídica a ser tomada depois. Outro ponto que eu queria destacar ainda nesse contexto, que dentro de um contexto federativo, né, a edição de normas gerais funciona como uma via de uniformização normativa, essencial para harmonizar as relações federativas, prevenindo os conflitos. Então, quando a gente coloca que a mineração é essencial, mas em uma norma ou um normativo legal nacional, é exatamente para uniformizar o entendimento perante todos os entes. E nesse olhar coletivo, desse pacto federativo exigido, em que todos podem normatizar, legislar sobre a saúde, todos eles têm que ter um compromisso de continuidade dessas atividades essenciais. Infelizmente, alguns conflitos poderão advir, e eu acho que os próximos colegas acho que podem mostrar quais seriam as medidas e remédios judiciais que poderiam ser utilizados. Tá ótimo, Frederico, obrigado. Eu acho que foi muito bom ouvir do próprio governo essa clara definição de que eu acho que é muito próxima da indústria sobre os aspectos de essencialidade da mineração. Acho que nós estamos falando a mesma língua, até porque é a verdade. E a verdade ela tem muito poucas faces, não é isso? E eu acho assim que temos participado de vários eventos com vocês no Ministério e eu acho que, na verdade, tivemos algumas, talvez, vamos dizer assim, dificuldades momentâneas em alguns locais, mas eu sempre recordo de uma posição. A mineração teve uma atitude muito consciente e eu acho que ela transmitiu isso muito para o governo, e você me confirma se eu tiver errado. Mas desde o início nós dissemos o que nós tínhamos feito e o que nós pretendíamos fazer. E uma das coisas que eu percebo é que nós mesmos, dentro das nossas atividades, definimos aquilo que não era essencial para ser feito no momento. E hoje vimos o Paulo Minski, por exemplo, falando, nós paramos a sondagem exploratória, porque isso não é essencial nesse momento. E várias atividades, por exemplo, o trabalho remoto, foi imediatamente implantado por todas as mineradoras. Isso também foi feito. E eu acho que foi muito bom esse casamento de ideias e conceitos levados imediatamente ao Ministério, que deu para o ministro esse conforto. É isso que eu acho que cabe aqui uma discussão, depois, talvez, na hora que a gente for concluir, né, para voltar a falar com você. Agora, eu queria passar a palavra para o Frederico, que vai falar um pouco das medidas que a gente imagina que possam ser tomadas. Frederico? Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Frederico Torquato, faço parte da equipe do jurídico da FFA Legal. Gostaria de agradecer o convite para compor esse bate-papo, esse debate sobre um assunto tão relevante, ainda mais no momento em que vivemos, né? Eu entendo que, nesse momento, esses trabalhos, utilizar desses canais para promover a reflexão e o debate de assuntos afins do setor mineral é extremamente importante, e acompanho os dizeres do Luiz e do Dr. Frederico Bedran em relação ao caráter essencial da atividade minerária. Esse assunto agora tomou mais importância, tendo em vista determinadas restrições impostas nesse momento de pandemia, mas a mineração já era considerada essencial e tem todo um tratamento jurídico diferenciado para um setor tão relevante. Se a gente for pegar esse arcabouço, nós teríamos aí, para citar aí, uma série de normas, a começar do Decreto 3665 de 41, em que lá na linha F ele diz que o aproveitamento industrial das minas e jazidas das águas e da energia hidráulica são considerados como de utilidade pública. Vindo a 1988, a Constituição Federal, no artigo 176, ela claramente coloca
que a atividade minerária é de interesse nacional. E não é à toa que esse conceito, né, a pesquisa e a lavra de recursos minerais, são de interesse nacional, estão inseridos no capítulo 1 do título 7, que se refere aos princípios gerais da atividade econômica. Não é à toa que está lá, porque o interesse nacional aí, por estar nos princípios de atividade econômica, está relacionado diretamente com a industrialização do país, com uma finalidade socioeconômica, desenvolvimento nacional, erradicação de pobreza, diminuição da marginalização, desigualdades sociais e regionais. Percebe-se, então, a relevância do setor. A Constituição Federal reconhece a importância econômica, política, social e estratégica da mineração. A gente for avançando nas disposições do Código de Mineração de 67, a gente consegue destacar elementos ali que elencam a mineração como relevante e essencial. A Resolução CONAMA 369 de 2006, ela trata dos casos de supressão de vegetação em áreas de preservação permanente, ou seja, em áreas de interesse ambiental relevante. Essa resolução ela considera a mineração como de utilidade pública na medida em que ela autoriza a supressão dessa vegetação para fins de mineração. Então, se você for pensar, as jazidas de minério de ferro, 90% delas estão nessas áreas. Então, a resolução CONAMA vem dar esse suporte também para a mineração. Código Florestal, no mesmo sentido. Temos inúmeros pareceres da DNPM, atual ANM, pareceres conhecidos como o parecer PROJ 145 e 1525, que também elencam essa essencialidade e essa importância do setor. Recentemente, tivemos o decreto 06 de 17, que regulamentou o Código de Mineração, que no artigo 2º ele diz sobre os fundamentos para o desenvolvimento da mineração, que é exatamente o interesse nacional, que está lá no artigo 176 da Constituição, e a utilidade pública, que falamos sobre ela agora há pouco. Jurisprudência e doutrina não divergem sobre esse caráter essencial da mineração. Nós temos aí julgados, principalmente em todo o território, mas principalmente Pará e estado de Minas Gerais, que colocam a mineração neste patamar, em decisões judiciais. O direito comparado, só uma pequena citação. O direito comparado aqui nos países da América do Sul, nós temos o Decreto Supremo do Peru, em que há expressamente dito que a mineração é de utilidade pública. Na Argentina, no mesmo sentido, e a Colômbia também. Tamanha a importância do setor. Bom, em tempos de Covid, em que a imprevisibilidade é que nos coloca nessa situação de que como lidar com essa situação, tivemos aí a emissão do decreto 10.282, e o curioso foi que nesse decreto, no rol trazido pelo artigo 3º, ele não contemplou expressamente a atividade minerária, mas no parágrafo 2º, ele considerou como essencial as atividades acessórias. Logo depois, veio então a portaria do MME 135/2020, que reforçou, que consolidou esse. E o X da questão é que, com o julgamento da ADI 6341 de ontem, o STF ele veio reforçar o entendimento de que estados e municípios eles têm competência concorrente para legislar sobre essas restrições. O que mais nos preocupa são as restrições que afetam a locomoção. Por exemplo, legislar sobre o transporte intermunicipal é uma competência do Estado. Então, isso ficou claro nessa decisão do STF, a 6341, de que os governadores e prefeitos
tem a legitimidade para definir quais são as atividades de restrição e, inclusive, as atividades essenciais durante esse período de pandemia. Nós já nos deparamos com inúmeros casos de casos concretos em alguns estados da federação em que houve restrição de transporte do centro da cidade para as minas, né, para os sites de mineração. Tivemos também alguns casos de vigilância sanitária tentando interditar refeitórios, né, no sentido de que o decreto municipal proibiu o funcionamento de bares e restaurantes. Seria o refeitório algo desse tipo? Então, temos aí uma situação bem delicada, uma situação que nos desafia a cada momento, e frente a essas possíveis restrições que podem, de fato, nos causar aí a parada de empreendimentos minerários, temos aí alguns remédios judiciais interessantes que podem ser utilizados aí para manter, né, não interromper as atividades de mineração. Eu, então, gostaria de encerrar por aqui essa primeira participação e passar a palavra para o Cristiano, também advogado da FFA Legal. Obrigado, Frederico. Queria agradecer primeiro a FFA Legal, a equipe toda que fez aqui o convite para a gente participar desse bate-papo, né, apresentar aí quais são as nossas principais preocupações diante desse contexto todo, de decisões e preocupações com os remédios jurídicos possíveis diante de possíveis restrições a direitos, sejam eles individuais, coletivos ou difusos. E queria parabenizar aí meus antecessores, né, pela exposição. Foi muito bem claro, acredito que ficou muito perceptível que a mineração é uma atividade essencial, ela já era essencial muito antes do advento desse ordenamento jurídico temporário proposto aí para enfrentamento dessa situação de pandemia, né? Tem a legislação federal, a Lei 13.979, Decreto 10.282, e a Portaria 135 do Ministério de Minas e Energia, que veio a complementar o decreto para declarar que a mineração, as atividades de mineração ali especificadas são realmente atividades essenciais. Na minha opinião, concordo com os meus dois colegas que declararam ali que, embora não prevista expressamente no decreto, havia ali uma ressalva de que também são consideradas essenciais as atividades acessórias, as de suporte e aquelas que fornecem os insumos necessários àquelas atividades essenciais. Então, assim, a mineração como atividade que promove o fomento de insumos básicos para diversos setores essenciais, ela automaticamente se considera essencial. E é uma atividade que tem origem na Constituição, uma atividade altamente regulada e que tem origem na Constituição. E não é de hoje isso, né? Então, a mineração já era essencial e continua sendo. A questão é saber se, dentro desse ordenamento superveniente, ela pode continuar sendo considerada essencial a justificar um tratamento compatível com essa essencialidade. Então, eu queria pedir para passar o slide ali para aquelas sugestões de ações previstas na própria Constituição Federal para o exercício do controle da constitucionalidade. Então, você tem as três primeiras aí que são faces do controle concentrado de constitucionalidade. São processos de natureza objetiva e que se diferem dos processos comuns que a gente está acostumado a ver na justiça, que envolvem sujeitos de direitos que estão ali numa situação de conflito. Então, você tem, primeira possibilidade, ação declaratória de constitucionalidade, como costumamos chamar de ADC, a declaratória de inconstitucionalidade, ADI, que foi, inclusive, julgada ontem, a 6341, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, e o mandado de segurança, que, apesar de também ter origem na Constituição Federal, inclusive elevado à condição de garantia fundamental, está lá previsto no artigo 5º, incisos 69 e 70, ele se destina à preservação de direitos individuais, coletivos. Tá? Ele é um pouco diferente dessas três primeiras. Então, eu vou passar brevemente pelas três primeiras e focar na quarta, porque eu entendo que ela é talvez a mais adequada para lidar com as situações concretas que podem surgir dentro desse contexto de pandemia. Então, a ação declaratória de constitucionalidade ela é prevista
no artigo 102.1 da Constituição Federal. Trata-se de uma ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal. É uma ação proposta perante a Suprema Corte. Ela se destina para provocar a declaração de constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo federal, como, por exemplo, a portaria do Ministério de Minas e Energia 135, que reconheceu a essencialidade da mineração diante do decreto 10.282. A questão em relação ao cabimento da ação declaratória de constitucionalidade é que ela pressupõe, quer dizer, o seu cabimento pressupõe a existência de uma controvérsia judicial relevante. Esse é um pressuposto posto na própria Lei 9868 de 99, que regula tanto o processo da ADIM quanto da ADC. Então, o artigo 14, inciso 3, diz que haja, para caber uma ADC, é necessário que haja uma prévia multiplicidade de decisões judiciais divergentes. Quer dizer, é preciso que juízos ou tribunais estejam proferindo decisões que podem ser consideradas conflitantes ou divergentes. Então, a ADC vem para pacificar essa divergência de entendimento. A decisão que vier a ser proferida na ADC, ela possui efeito geral, quer dizer, o efeito erga omnes, é o efeito que transcende o interesse dos envolvidos no processo e vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, mas também da própria administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, justamente como uma forma de você pacificar o entendimento em relação à declaração de constitucionalidade de um determinado ato, uma lei ou um ato normativo. Tá? Em função da necessidade, às vezes, de você agir com urgência, cada caso pode ensejar a concessão de uma medida cautelar, através de uma liminar, proferida pela maioria dos membros do Supremo, para suspender o julgamento dos processos judiciais que envolvam a aplicação da lei ou desse ato normativo federal que esteja sendo impugnado, justamente como forma de você suspender essas decisões divergentes em matéria constitucional. Eu queria passar para o próximo, porque o cabimento dessa ação ela está condicionada à legitimidade para sua propositura. E o rol dos legitimados está expressamente previsto no artigo 103 da Constituição. Quer dizer, o rol de legitimados para a ADC é o mesmo para a ADI, tanto que as duas são reguladas na mesma Lei 9868. Tá? Então, tem ali o presidente da República, a mesa do Senado, da Câmara, da Assembleia Legislativa ou Câmara do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o PGR, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Para o nosso caso aqui, o que mais interessa, o que mais importa é esse inciso 9, que trata das confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Entidades de classe de âmbito nacional, nós temos que compreender aquelas que possuem uma representação, uma abrangência, em pelo menos 1/3 dos entes federados, né, dos estados. Então, pelo menos associações que tenham atuação em pelo menos 9 estados do país. Passar para o próximo slide, por gentileza, que vem agora falar sobre a ADI, né, que é o tipo de ação que foi julgada ontem no Supremo, essa 6341, também prevista no artigo 102.1 da Constituição Federal. Ela é cabível para provocar a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e aí um pouco mais amplo, de federal ou estadual, por exemplo, os decretos que restringam atividades essenciais, por exemplo. Também, da mesma forma com a ADC, cabe a concessão de medida cautelar, também por maioria absoluta dos membros do Supremo, que deve ser referendada pelo plenário. Foi justamente o que aconteceu ontem. A sessão de ontem foi justamente para referendar uma decisão do ministro Marco Aurélio, na ADIM 6341, que havia declarado ali uma interpretação conforme para declarar, então, a competência concorrente da União, estados e municípios sobre questões envolvendo a saúde pública. Vamos passar para a próxima. Os legitimados, como eu já tinha dito, são os mesmos previstos no artigo 103, tanto para a ADC quanto para a ADI. Tá? E aí vem também a mesma ressalva em relação ao inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Também possui efeito erga omnes, né? Deve ser observado por todos os membros do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta. O objeto é um pouco mais amplo que a ADC, porque ele admite impugnação de lei ou ato normativo federal e estadual. Quer dizer, pode ser
proposta em face de decreto estadual dotado de inconstitucionalidade. Eu vou passar rápido, porque essas ações elas são muito mais difíceis de serem acessadas pelo minerador que está lá no município do interior do país, exercendo a sua atividade e que não tenha, por exemplo, condições de ser parte de uma associação ou de uma confederação sindical. Além dessas duas que eu já citei, você tem a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que é prevista no parágrafo 1º do artigo 102, também de competência originária do Supremo. Ela é regulamentada pela Lei Ordinária 9882, de 1999, visa proteger lesão ou ameaça a preceito fundamental. Tá? Os legitimados são os mesmos, do artigo 103 da Constituição Federal. Um problema aí que existe no cabimento da ADPF é que nem a Constituição e nem a lei definiram no que consiste essa expressão preceito fundamental. Coube, então, esse exercício, a doutrina e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definirem o que são preceitos fundamentais. E assim tem implicitamente conceituado que podem ser todas as cláusulas pétreas, aquelas previstas no parágrafo 4º do artigo 60, que versem sobre a forma federativa do Estado, voto secreto, direto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º, por exemplo. Vou passar para a próxima. Os direitos e garantias fundamentais, como disse, previstos no artigo 1º, no 5º, dentre outros espaços ao longo da Constituição. Aqui eu cito alguns exemplos previstos no artigo 1º, que dizem sobre a soberania nacional, cidadania, princípio da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Livre iniciativa, inclusive, deixei uma cor diferente aí, porque é talvez o que mais se enquadre dentro do exercício de atividades econômicas, ou o pluralismo político. Também cabe à DPF preservar os princípios sensíveis que tenham sido violados ou sejam ameaçados de serem violados por atos, por exemplo, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Uma característica dessa ADPF é que ela possui caráter residual, ou seja, ela vai caber quando não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Está previsto no próprio artigo 4º da Lei 9882. Também admite a concessão de uma medida liminar por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Admite-se também o cabimento da ADPF quando houver controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, e aí pode ser uma resolução, uma portaria, por exemplo, tanto na esfera federal, estadual ou municipal. E, ao contrário da ADC, ela admite a participação do advogado-geral da União no processo. Vamos passar para a próxima, que é, na verdade, o que eu considero aqui, eu acredito que meus colegas compartilham dessa mesma opinião, a ação mais adequada para aquele minerador que está exercendo sua atividade e que ou está sofrendo ou na iminência de sofrer alguma restrição na sua atividade minerária por um ato de um governador de estado ou um prefeito municipal. O mandado de segurança individual ele é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, e se destina à proteção de um direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou por habeas data. Ele vai ser cabível sempre que houver a prática de um ato por um agente público ou alguém investido de autoridade pública, nos casos de ilegalidade ou abuso de direito ou de poder, como eu disse, por agente público ou agente investido de atribuição do poder público. A distinção em relação às demais ações que eu citei anteriormente é que ele pode ser impetrado por pessoas físicas ou jurídicas. Então, é um meio processual mais acessível àquele que está ali exercendo sua atividade se vê na iminência de sofrer alguma restrição. Ele pode ser preventivo ou repressivo. Eu vou ali só um minutinho no slide anterior, porque ele admite a sua impetração não só nos casos em que a violação ao direito já ocorreu, mas também nos casos em que existe uma ameaça, ou seja, está na iminência de acontecer algum tipo de lesão ao meu direito, por exemplo, de continuar a minha pesquisa minerária ou a minha lavra. Então, podemos passar para o próximo. Um dos requisitos do mandado de segurança é a existência de um direito líquido e certo.
né? E o que consiste esse direito líquido certo? É aquele que é oferível de plano, aquele que você consegue comprovar por prova documental pré-constituída. Porque o mandado de segurança ele não admite a produção de provas. Você não vai ouvir testemunhas ou não vai juntar documentos depois de aforada a petição inicial do mandado de segurança. Então, tudo aquilo que for prova documental deve ser juntado no próprio requerimento de mandado de segurança assim que for ajuizado perante o Poder Judiciário. Então, assim, nos casos em que o minerador detém uma autorização para o exercício de pesquisa, por exemplo, e sofreu alguma restrição de um agente público, municipal, por exemplo, que determine a paralisação de suas atividades, o minerador deverá juntar no requerimento de mandado de segurança a sua autorização de pesquisa, o alvará, e ali a prova de que está havendo uma restrição ou a iminência de uma restrição por parte da autoridade local, que seria um auto de infração, uma notificação ou algum outro documento que mostre que aquele município, aquela autoridade ali, está ou restringindo já ou na iminência de restringir aquela atividade. O mandado de segurança também deve indicar sempre quem é a autoridade coatora, que é aquele sujeito passivo, o réu, né, como se diz no processo comum, aquele que praticou o ato ilegal ou abusivo, né? Não é só aquele que pratica, isso é importante deixar claro, mas também aquele que manda praticar. Então, a autoridade coatora vai ser sempre essa, ou aquele que o fiscal, por exemplo, que assina o auto de infração, ou a autoridade hierarquicamente superior a ele que determinou a interdição daquela atividade de mineração. O mandado de segurança, por se tratar de uma ação muito célere, ela tem um prazo decadencial de 120 dias. Ela tem um procedimento especial, e esse próprio procedimento especial, previsto na Lei 12.016, prevê que, a partir do momento em que se tem a ciência inequívoca da lesão ou da iminência de lesão, o interessado ele dispõe do prazo de 120 dias para ajuizar o mandado de segurança. Isso é um prazo de direito material, ele não se suspende. Então, agora, por exemplo, que os prazos processuais estão suspensos por uma resolução do CNJ, tanto na Justiça Federal, em todas as esferas, quanto nas justiças estaduais, esse prazo de 120 dias não seria suspenso. Tá? Ele deveria ser observado, inclusive nesse período de pandemia. O mandado de segurança ele acaba sendo uma medida mais adequada porque ele é um processo prioritário. Ele é prioritário em relação a todos os demais atos judiciais, com exceção do habeas corpus, que é uma medida que visa resguardar o direito de locomoção, que é uma liberdade individual. Apesar de ser uma ação própria para se resguardar o direito líquido e certo, há algumas exceções. Por exemplo, não cabe a impetração do mandado de segurança quando couber um recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Da mesma forma, também não vai caber o mandado de segurança quando, dentro de um processo judicial, houver previsão legal da existência de um recurso dotado de efeito suspensivo. Pode acontecer de existir decisões judiciais ou decisões administrativas que a própria legislação preveja a existência de um recurso, mas que esse recurso não tenha o efeito suspensivo. Não havendo efeito suspensivo, vai caber o mandado de segurança. E, nesses casos, a segurança a ser concedida pelo órgão judiciário vai ser pura e simplesmente para conceder o efeito suspensivo àquele recurso. Então, o efeito suspensivo vai ficar condicionado à existência daquele recurso. A partir do momento que o recurso vier a ser julgado, seja o recurso administrativo ou o recurso judicial, vai cessar a eficácia da liminar ou da segurança concedida no MS. Tá? Da mesma forma, eu vou abrir um parênteses aqui, porque na Justiça do Trabalho, por exemplo, os recursos normalmente não possuem o efeito suspensivo. Então, diante de uma situação de decisão judicial oriunda da Justiça do Trabalho, por exemplo, você pode interpor o seu recurso, um recurso ordinário, por exemplo, previsto na legislação trabalhista, e ingressar com o mandado de segurança perante a própria Justiça do Trabalho para apenas emprestar o efeito suspensivo àquele recurso ordinário, que normalmente não teria esse efeito. Tá? Então, uma outra questão aqui que vale a pena destacar é que, obviamente, não vai caber o mandado de segurança contra uma decisão judicial transitada em julgado, porque essa decisão não está mais passível a recurso algum.
Tá? Então, o mandado de segurança não se presta a modificar a decisão judicial transitada em julgado, porque a coisa julgada também é uma garantia fundamental, um princípio da segurança jurídica. Como eu disse, o mandado de segurança previsto na Constituição, ele pode ser individual, que foi isso que a gente comentou agora há pouco, mas também pode ser coletivo, previsto também no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. E aí os legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo pode ser o partido político, também com representação no Congresso, a organização sindical, e aí o sindicato pode fazer o uso do mandado de segurança, e não apenas as confederações sindicais, como no caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade, a entidade de classe e a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Eu coloquei aqui em grifado porque são requisitos cumulativos. Não basta que ela esteja legalmente constituída há um ano. Ela precisa estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Tá? E essa impetração deve se dar na defesa dos direitos líquidos e certos, e aí a gente volta àquele conceito de direito líquido e certo, da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Essa ressalva aqui de que na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades é uma questão a ser aferida porque é necessário que o mandado de segurança coletivo tenha pertinência temática com o objeto da associação. Então, deve haver o confronto ali do estatuto social com o objeto do mandado de segurança para identificar se a associação está realmente ajuizando um mandado de segurança que esteja de acordo com as finalidades previstas no seu estatuto social. Podemos passar? Da mesma forma que o individual, ele também pode ser preventivo ou repressivo e também pode se dirigir contra uma ilegalidade ou um abuso de poder ou ameaça à lesão em direito. Ele visa preservar os direitos individuais homogêneos, que são aqueles quando seus titulares são determináveis, o bem jurídico é divisível e há ligação entre essas pessoas por origem comum. Ou então os direitos coletivos, quando seus titulares são pessoas integrantes de um determinado grupo, uma categoria ou uma classe. Tá? São todos grupos determináveis. Você não vai admitir para a proteção de direito difuso, que são aqueles quando os titulares são pessoas indeterminadas, que são ligadas por circunstâncias de fato. A decisão proferida em mandado de segurança coletivo, justamente em função de ela visar preservar direitos individuais homogêneos ou direitos coletivos, ela vai produzir seus efeitos apenas em relação àqueles membros de um determinado grupo, uma classe ou uma categoria, segundo a previsão expressa do artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança. Como todo mandado de segurança, tanto individual, coletivo, repressivo ou preventivo, a sentença proferida ela está sujeita ao duplo grau obrigatório, tá? Mas ela pode ser executada provisoriamente, ou seja, não é necessário que você aguarde o trânsito em julgado enquanto se exerce esse reexame necessário da sentença proferida em mandado de segurança. Então, eu apresentei aqui quais seriam as medidas mais adequadas à preservação dos direitos do minerador que viesse sentir ou sofrer ali a restrição de sua atividade ou tiver na iminência de sofrer as suas atividades, porque eu entendo que o mandado de segurança é a mais acessível e ela é a mais célere a ser ajuizada. E ela vai estar ali sendo ajuizada no foro competente ali de acordo com a atuação territorial do minerador. Uma ressalva que eu queria colocar em relação à ADI de ontem, a 6341, é que ela teve ali um objeto bem amplo, né, questionando todas as alterações que a medida provisória 926 fez no texto da Lei 13.979. Mas uma particularidade que ficou de fora, ou seja, não foi objeto daquela ADIM, foi a previsão do artigo 3º, parágrafo 6º do decreto 1082, que diz o seguinte, que toda paralisação das atividades, eu vou ler aqui, as limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou poder concedente ou autorizador.
Ou seja, apesar de ontem ter sido reconhecida a competência concorrente da União, dos estados e dos municípios para agirem em prol da saúde pública, da preservação da saúde, né, dos seus habitantes, e foi reconhecida, inclusive, a possibilidade de municípios e estados, de acordo com as suas características regionais ou locais, regulamentarem o que são atividades essenciais ou não, de acordo com as características ali daquela região, houve a ressalva ali de que modificar o rol de atividades essenciais deve observar a competência originária desse ente. Então, por exemplo, o município não poderia declarar que o transporte aéreo internacional, por exemplo, não é uma atividade essencial ali naquele município, porque essa é uma competência privativa da União Federal. E aí, no mesmo sentido, a atividade de mineração, que é uma atividade originada na Constituição, que cabe à União Federal legislar de forma privativa, ela não poderia ser suprimida em um decreto estadual ou municipal, muito menos sem haver uma prévia articulação aí com o órgão regulador, no caso a Agência Nacional de Mineração, ou o poder concedente, né, a União Federal, através do seu Ministério de Minas e Energia. Então, sempre que houver um decreto estadual ou municipal que atinja a mineração e que não tenha sido feito dessa forma, precedido de uma articulação com o órgão regulador ou poder concedente, vai haver aí uma ilegalidade ou um abuso do poder desse ente federado em relação à mineração. E aí, automaticamente, você torna cabível o ajuizamento do mandado de segurança, a depender aí dos interessados de forma individual ou coletiva. Tá? Então, era só essa ressalva que eu queria fazer. Obviamente, essa nossa exposição aqui ela não esgota as questões que vão surgir. O Supremo tem sido muito ativo em relação a essa questão de pandemias. Então, muitas decisões estão sendo proferidas, os estados, os municípios também estão atuando muito. Então, é possível que nos próximos dias nós tenhamos aí uma mudança no cenário. É possível que novas decisões sejam proferidas e nós vamos ter que avaliar todo esse contexto para saber se são decisões conflitantes ou não, e aí pode vir a surgir um caminho aí para o ajuizamento de uma ADI, uma ADC, uma ADPF, tudo vai depender desse contexto de decisões judiciais que tratem da questão relativa à mineração. Então, eu acho que era isso que eu queria apresentar em relação aos remédios jurídicos que são passíveis de serem utilizados pelo minerador. Nós vamos franquear o acesso a esse material no nosso site. Se você ainda não acessou, acesse, cadastre o seu e-mail ali para receber os nossos informativos e vai ter um link em breve, vai ter um link disponibilizando o vídeo aqui que está sendo gravado e essa apresentação. E nós vamos estar sempre abertos aí a esclarecimento de todas e quaisquer dúvidas que sejam propostas à nossa solução. Então, eu queria devolver o assunto ao Dr. Luiz Azevedo, para ele fazer as suas considerações finais, e aí a gente abrir, então, o canal para solucionar algumas dúvidas, algumas perguntas que já tenham sido postas aqui na área do nosso chat. Obrigado, Cristiano. Mais uma vez, obrigado, Frederico. Fredericos, né? Cristiano, a toda a plateia. Bem, a gente tem ainda alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat. Mas eu queria tecer algumas considerações enquanto essas perguntas não surgem, ou se não houver perguntas, é porque eu vou entender que a palestra foi muito bem recebida e clara para todos os participantes. O que eu gostaria de transmitir é que eu percebi ontem nos grupos de mídia que eu participo que com a decisão e com a forma como a mídia digital principalmente se posicionou no final da noite, parecia que nós tínhamos perdido o final da Copa do Mundo. Depois de tudo que aconteceu, mas muito pelo contrário. Talvez a gente tenha, fazendo um paralelo com o futebol, a gente ontem soube que talvez um dos nossos principais jogadores não pode jogar. Tá? Mas isso não significa que nós nem entramos no jogo ainda. Eu acho que está muito claro que, por tudo que foi colocado aqui, a essencialidade da mineração é clara, patente, notória. Tá? Eu acho que é até razoável a posição, e discutimos isso antes desse bate-papo, inclusive com o Dr. Frederico Bedran, e acho que foi muito saudável a decisão do STF. Eu acho que foi serena, né? Porque ela
reparte essa competência no que diz respeito à prevenção e ao controle. É lógico que aquele minerador que não tomar medidas não pode ser socorrido pelo fato de ser essencial, porque a preservação da vida humana é muito importante nesse momento. E isso eu acho que supera qualquer aspecto de essencialidade que possa vir a ser discutido. Mas, por um outro lado, a decisão, se você vê ela, ainda não temos os votos por escrito, mas alguns dos nossos advogados leram todas as decisões, né? Ouviram, quer dizer, todas as decisões, e ficou claro que a grande discussão é a locomoção, é o direito de locomoção. E aí eu acho que, na verdade, a decisão não significa um grave risco para a mineração, não. Esse é o nosso entendimento. Agora, exceções vão ocorrer. Algumas, infelizmente, podem ser desfavoráveis à mineração. E o que a gente pretendeu aqui, principalmente com essa discussão, é dizer para todos, é tranquilizar a maioria dos senhores que não são advogados, na verdade, que ontem pode ter percebido assim, a minha atividade pode ser fechada amanhã. Então, a resposta, deixando muito clara para vocês, não. Agora, também a sua atividade não está assegurada, absolutamente. Essa decisão ainda vai demandar de ser eventualmente melhor esclarecido, que a gente vai ter com os votos por escrito, mas principalmente da forma como vocês estão atuando. E eu tenho certeza que qualquer juiz que for apreciar uma matéria, apesar de algumas decisões que a gente viu terem conotação um tanto quanto mais políticas do que efetivamente técnicas, a defesa técnica, e aí eu vou ser muito franco, é muito importante a assessoria que vocês vão obter junto aos seus advogados locais ou advogados das suas capitais, para que isso seja bem colocado. É muito importante nesse momento, na verdade, a boa-fé e a defesa técnica. Eu acho que hoje ninguém vai fazer uma defesa de essencialidade, restrição, paralisação eminentemente jurídica. Não sei se o doutor Frederico concorda comigo, Exatamente. mas essa é a nossa opinião. Exatamente, Luiz, exatamente. Isso, tanto que por isso que eu quis reforçar tanto a questão da essencialidade, né? Eu queria até aproveitar, desculpa, não sei se você tinha concluído. Não, já encerrei. Eu queria passar para vocês. Então, um ponto que eu acho que é fundamental, como está previsto no decreto, que esse canal de interlocução entre agente público e agente privado, ele está aberto. Nós temos um comitê de crise formado no Ministério, né? Nós já nos reunimos com vários representantes do setor. Então, assim, para uma eventual busca por uma resolução de alguma disputa, que seja com o ente estadual ou municipal, o Ministério estará presente desde que seja formalizado. Então, a gente está aberto para interlocução com qualquer agente do setor. Quer concluir alguma coisa, Cristiano, Frederico? Deixa eu só falar aqui, que vocês perguntaram sobre alguma pergunta. Eu vou ler aqui o comentário do Matheus. Tem um pouco a ver com o que o Luiz estava falando, né, sobre locomoção. E ele pergunta assim, com relação às barreiras sanitárias instaladas em municípios por meio de decretos municipais, o que se pode fazer, né? Porque os decretos estão impedindo caminhões de entrarem em cidades para chegar até as minas. Um pouco disso que o Luiz estava falando, e tem até uma pessoa que falando que queria saber a resposta, reforçando essa pergunta, né? Quais seriam as medidas? Cristiano, acho que é mais do que você comentou. Luiz, eu acho que, ao contrário da mineração, a questão do transporte intermunicipal, ela está expressa ali no decreto 10.282, né, que diz o seguinte, eu vou ler aqui o parágrafo 8º, que diz que, para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso 5 do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso 6 do caput do artigo 3º da Lei 13.979. Então, assim, ao contrário da mineração, que ela não pode ser suspensa porque, primeiro, é uma atividade concedida e ela é essencial, de acordo com o nosso entendimento, o transporte municipal ele pode ser objeto de uma barreira sanitária. O que vai haver aí é a necessidade de ter
o laudo ou da vigilância sanitária local ou órgão equivalente dentro dos estados recomendando isso. E tem que ser uma análise científica. Não pode ser simplesmente uma medida de acordo com o interesse político, que é o que a gente está vendo agora no momento. Governadores e prefeitos estão adotando diversas medidas em razão de questões políticas, principalmente por se tratar de um período eleitoral. Agora, o que não pode haver é, na mão dos governadores dos estados, a possibilidade de simplesmente restringir sem que haja esse questionamento, esse embasamento técnico-científico. Então, e outro lado, não vai poder atingir a mineração pela via indireta de atingir o transporte intermunicipal. Isso é uma questão precisa ficar muito clara, porque se você atinge uma atividade acessória, você pode atingir a atividade principal. E no caso da mineração, a gente sabe como é que ela funciona na prática, muitos dos trabalhadores residem em locais remotos e a única forma de chegar a seus locais de trabalho, justamente em função da ineficiência do serviço público de transporte, é através do transporte particular de passageiros intermunicipal, muitas vezes. As distâncias são longas. No estado do Pará, por exemplo, onde a gente tem algumas situações ali dos nossos clientes, é necessário percorrer 60 quilômetros, 70 quilômetros para sair de um município para o outro para poder exercer aquela atividade. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas restrições para que elas, a pretexto de criar uma barreira sanitária que, em princípio, vise uma preservação da saúde, ela não atinge uma atividade essencial, que é justamente aquela que vai fornecer os insumos para o exercício daquela saúde. Então, você tem que analisar caso a caso, e aí é importante que essas questões sejam bem postas numa medida judicial e fique claro para que o juiz tenha segurança ali de julgar e ver que, olha, apesar de haver uma barreira sanitária, eu estou vendo aqui que o Intertrans tem adotado todas as medidas de isolamento, de quarentena, de cuidado com seus colaboradores, distanciamento social, etc. e tal, higienização dos meios de transporte, para poder exercer, então, aquela atividade essencial. Mas isso deve ser visto caso a caso. O que não pode é você criar um embaraço à atividade de transporte a pretexto de criar um embaraço à atividade minerária. Em relação a essa parte final que você falou agora, né, de atender até aos requisitos, de atentar aos cuidados, tem a última pergunta aqui, falando um pouco sobre isso. Só um minutinho. As barreiras sanitárias implementadas em cidades e municípios que impõem condições de locomoção, como se deve avaliar, né, no caso da falta de recursos para atender essas condições em sua plenitude, como, por exemplo, a falta de máscaras para aquisição no mercado. Se essa for uma condição, você não conseguir atender, como é que faria nesse caso? Você vai precisar demonstrar que existe ali uma impossibilidade que resulta de uma força maior, você não tem máscaras no mercado, isso é um fato público, notório, né? As máscaras que existem devem ser prioritariamente encaminhadas as pessoas que estão na frente dos serviços de saúde, e pode acontecer de um minerador que esteja transportando os seus trabalhadores num ônibus intermunicipal não tenha realmente condições de fornecer as máscaras, porque elas simplesmente não existem no mercado. Então, existem soluções. Você pode, por exemplo, reduzir a capacidade dos ônibus como forma de você aumentar o distanciamento entre seus passageiros, né? O que não pode é você criar providências impossíveis de serem cumpridas pelos administrados, porque você exigir que todos os passageiros de um ônibus municipal, por exemplo, usem equipamentos que não estão disponíveis para a população, você acaba impondo uma providência impossível de ser atendida. Então, você tem que analisar caso a caso, né? Você não vai... é difícil a gente analisar em linhas gerais, abstratas, sem análise do caso concreto. Por isso que eu coloquei ali aquelas ações, enquanto as 3 primeiras elas tratam do controle abstrato, o mandado de segurança é a medida mais própria para você demonstrar essas particularidades que as pessoas estão sujeitas aí pelo interior do país. Então, é preciso que você analise aí se a máscara ela é uma condição e ela é determinante para você, para possibilitar o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública ou não, né? Porque outras medidas podem compensar a falta dessa máscara momentânea no mercado. Eu não sei se eu estou com o microfone aberto. Eu queria concluir e talvez esclarecer, e eu acho sempre que o papel nosso de advogado, como médico, na maioria das vezes, quando a gente não pode oferecer o melhor remédio, a gente tem que oferecer a melhor análise para que, na verdade, o doente, o paciente, se sinta confortável com as medidas que ele vai enfrentar na frente. O que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: primeiro, isso é um tempo de exceção. E quem vai julgar essas medidas judiciais
são homens, são juízes, na verdade, não são máquinas. E eles estão cientes, na verdade, nesses locais que o Cristiano está falando, das dificuldades e das restrições. É fato, por exemplo, nós temos um cliente que as máscaras dele acabam sexta-feira, né? Então, o que acontece? A máscara dele acaba, mas não só a dele, como de toda a cidade, já acabou semanas atrás. Então, é lógico que você não pode esperar que uma medida judicial vai ser assim, olha, tem aqui a loja da farmácia dizendo que não tem mais máscara, então eu vou passar com o meu pessoal. Não vai acontecer isso. Cabe o bom senso. Você tem o que se preparar. E uma coisa que eu acho que é muito importante, não vai poder o minerador, na verdade, recorrer ao judiciário em cada um dos momentos onde tiver sua atividade ameaçada. Então, eu acho que nesses casos, Matheus, o que caberia? Fazer tudo o possível, juntar com o seu pessoal de segurança do trabalho para ver que outras medidas você pode colecionar e reunir para prevenir e para controlar, na verdade, a transmissão e, principalmente, pensar numa medida preventiva para todas as suas atividades. Não listar somente aquela do transporte do insumo, mas também do transporte de pessoal, na verdade, do acesso, que você provavelmente vai precisar de um apoio de telecomunicação que você pode eventualmente precisar, que não está disponível na sua cidade, mas está numa outra cidade, e outros elementos até para a evacuação do seu próprio produto, que é uma das coisas que nós estamos muito preocupados. As barreiras sanitárias, elas não deixam entrar, mas também não estão deixando sair. Ou então elas podem, na verdade, ser obstaculizadas em outros municípios à frente no trânsito e no tráfego desses produtos. E ninguém vai poder, na verdade, ter uma capacidade de armazenamento contínua durante toda a pandemia, até porque precisamos fazer a venda desses produtos para poder manter a atividade. Então, eu acho que o que a gente quer transmitir aqui é que, na verdade, tudo tem que ser visto caso a caso, mas principalmente o bom senso e a boa-fé, na verdade, do tratamento é que vai ser fundamental, porque isso foi uma coisa que a pandemia despertou em todos nós. Deixamos de ser um tanto quanto frios para, na verdade, nos apercebermos de todas as outras nuances que estão à nossa volta. Não pensamos somente, na verdade, na nossa atividade. Toda vez que a gente faz essa discussão aqui, a gente, na verdade, está querendo colecionar uma série de dúvidas para aperfeiçoar até o nosso próprio entendimento e formar a nossa recomendação. Bem, queria agradecer, despedir. Frederico, mais uma vez, muito obrigado ao MME por ter cedido você. Agradecer a Yanei pela organização. Agradecer Frederico e Cristiano pelas palestras. Acho que foi muito bom. E queria dizer que na semana que vem nós já vamos ter uma outra palestra onde a gente, na verdade, está reunindo pela primeira vez menos advogados. Nós vamos ter, na verdade, aqui uma discussão sobre o que a ANM está fazendo nesse tempo de pandemia, quais são os planos de retomada, porque eu acho que nós temos que pensar nisso. E nós vamos ter duas instituições de classe, a BPM, qual eu sou presidente, mas não sou eu que vou ser o debatedor, vocês já estão cansados de me ver aqui. Vamos ter o Miguel Neri como debatedor pela BPM, vamos ter também o Júlio do IBRAM, e vamos ter conosco o Yoshihiro, o Cordeiro e o José Jaime pela ANM. Eu espero que seja também uma oportunidade, todo mundo que tem dúvidas, que eu sei que é muito mais difícil, essa falta de contato pessoal com os órgãos está sendo para nós uma grande dificuldade, mas eu estou vendo que, na verdade, tanto a ANM como a MME tem se colocado muito até mais disponível do que no passado, porque agora é virtual e todo mundo ficou 100% disponível. E aquilo que eu falei também, né? Despertou uma sensibilidade para nós. Eu acho que isso foi muito bom. Vamos sair melhores, certamente. Obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação. Uma boa tarde, um abraço e até a volta.